ainda tem um receiozinho de falar de imposto de modo geral, né? E por ser também um tema também às vezes muito complexo, a gente tem que tentar facilitar ao máximo para que a maior parte, né, a maioria das pessoas tenham acesso à informação, ao conhecimento. Quanto mais a gente falar fácil, né, mais as pessoas vão ter conhecimento e informação, e acho que informação sobre direito sempre é importante. Verdade, doutora. Pra gente falar de imposto de renda, a gente precisa falar sobre isenção, porque é isso que o povo quer saber. Eu queria que a senhora pontuasse pra gente a isenção geral, inicialmente, a isenção geral em relação ao imposto de renda. O imposto de renda, ele é uma obrigação que, assim, você tem uma renda, ganhei um dinheiro, né, que acrescentou ao meu patrimônio, que acrescentou alguma coisa à minha realidade financeira. E aí, a lei vai estabelecer um parâmetro, né? Conforme a quantidade de dinheiro mesmo que você ganhou, que você recebeu por conta do seu trabalho, ou de um investimento, ou de um aluguel, enfim. E aí, dentro dessa tabela, você tem que pagar um percentual para o governo, que vai ajudar a sustentar, né, o Estado, a nossa estrutura. E aí, dentro desse parâmetro, você tem uma isenção geral. O que é a isenção, para a gente entender? Isenção é quando você não tem que pagar. Olha aí que coisa boa. Né? E aí o que acontece? As pessoas nem sempre aproveitam essa oportunidade. Então nem sabe que em algumas circunstâncias você não precisa pagar esse imposto, entendeu? Então termina pagando mais do que o que a lei exige. A lei é complicada, de fato, ainda está ultrapassada, precisa de uma série de atualizações. Tem aí a reforma para acontecer, que já é pauta para outra coisa, né? Mas assim, algumas coisas que a gente pode estar facilitando. E a regra geral que a gente tem é, se você receber um dinheiro até o limite, né, de 28 mil e que quase 600, 28.600, vou arredondar para ficar mais fácil, então você não precisa pagar esse imposto. Então, juntou todos os salários do ano, deu 28.600, tá dentro da faixa de isenção. É uma das mais básicas. Aí, se você tem também rendimentos que são, por exemplo, de doação, muita gente não sabe, recebi uma doação, um dinheiro mesmo em doação, você também está isento disso aí. Uma herança, você tem outras formas, outros impostos que vai incidir, mas o imposto de renda não é um deles. E aí muita gente ainda paga em cima de herança. Declara, né? Declara e termina fazendo o pagamento, ou então às vezes nem informa o pobre do contador que aquilo ali, aquele bem foi uma herança ou foi uma transferência de outra natureza, e o pobre do contador fica culpado na história. Não tem como incompreendido. Né? Não tem como o contador adivinhar que aquele valor foi de uma herança ou então de uma doação. Exatamente, porque o profissional contábil, eu costumo dizer isso, né? O advogado tributarista, no meu caso, ele tem que fazer uma parceria com o profissional contábil. E o profissional da contabilidade, ele vai fazer com base no que você disser, Juliana. Sim. Você vai juntar seus documentos, vai entregar lá pro contador, e ele vai fazer com base no que você faz, no que você informou para ele. Se você passou despercebido, ou não passou informação, ou não deu a documentação completa, o pobre do contador não vai adivinhar, né? Exatamente. Com toda certeza. Ele vai confiar nas suas informações. E aí a pessoa fica prejudicada porque por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, que informou, né, um rendimento que não precisaria aí ser, né, declarado. Exatamente. Né? Então, é importante que as pessoas saibam direitinho, entendam como funciona essa questão do imposto de renda, para que as pessoas só declarem o que for realmente obrigatório e só paguem no imposto aquilo que seja obrigatório. Exatamente. A vida do brasileiro não tá fácil pra gente estar pagando mais do que a gente deve, né, doutora? Exatamente, né? E perdendo as oportunidades também. Aí outro também isento é o auxílio doença. Muita gente não sabe. Tanto o auxílio doença como o auxílio acidente, ele é isento, independentemente do valor. Então tô afastado pelo INSS, independentemente da doença, e tem um salário que é maior do que a faixa, maior do que R$2.000. E aí o meu auxílio doença, o valor que foi calculado, ele vai ser calculado com base naquela faixa. E às vezes vai incidir por conta do valor, mas o benefício, ele é isento, e muita gente ainda não leva essa informação. E aí termina descontando lá o imposto de renda já diretamente. E aí na hora de fazer a declaração também não se
atenta a passar essa informação. Em relação ao aposentado, por exemplo, o aposentado, a aposentadoria de quem tem mais de 65 anos de idade, também fica fora da declaração de imposto de renda, ou é obrigado também a declarar para poder tá tudo kit com a Receita Federal? Isso. A obrigação de declarar, ela é diferente do valor em si que você paga, né? Então, por exemplo, as obrigações de você fazer a declaração não significa que você vai pagar aquele imposto. No caso do aposentado, que tem mais de 65 anos, ele tem um direito que é ignorado por quase 70% das pessoas que fazem, que é uma isenção dupla. Como eu disse a vocês, aqui a gente tem uma isenção básica de R$1.900, né? Assim, até 1.900. Pronto. Aí essa daí é a geral. Quando a pessoa é aposentada e ela já tá tem um salário ali, R$3.000, por exemplo. E todo mês ela vem fazendo sua retenção da aposentadoria do imposto de renda em cima dos R$3.000. Quando ele faz o aniversário de 65 anos, essa isenção dobra. Então deixa de ser os R$1.900 e passa a ser R$3.800. Então ele não tem mais aquela obrigação. Então já vai sumir a faixa, é como se mudasse de faixa, entendeu? E aí passou. Aí hoje ela tem 65 anos e descobri agora. Então a partir de agora eu não vou mais fazer a retenção de imposto de renda do total. Não, você vai fazer o cálculo em cima da dobra, do valor em dobro. Então, digamos que hoje uma pessoa, tô ouvindo a Rádio Cultura e descobri, eu tenho 68 anos. E durante os últimos 3 anos eu paguei do jeito que sempre foi pago. Você ainda pode restituir esses 3 anos que você incidiu. E aí é preciso o quê? Entra com algum tipo de ação? Faz a retificação e faz um pedido administrativo já para restituir os últimos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, os últimos 3 anos. Agora a pessoa já tem 70, só pode requerer os últimos 5, né? Mas, assim, é uma faixa que as pessoas ainda não aproveitam mesmo, né? Porque já se aposentou, por exemplo, com 62 anos, né? Fez lá o cálculo da contribuição, seja do INSS, também não faz diferença se é um aposentado do INSS, se é um aposentado do governo federal, do estado, certo? Porque o imposto de renda, ele é um imposto federal, então ele vai incidir sobre a renda e sobre a aposentadoria. Então, se aposentou com 62 anos, aí já vem fazendo ali normalmente, né? Acho que tá correto. E aí quando faz os 65, não sabia que tinha direito a essa isenção dupla, a dobrar essa faixa. E aí continua pagando como se tivesse da mesma forma. Aí descobri hoje, ouvi na Rádio Cultura, que olha, eu não precisava ter pago em cima do valor básico. Eu podia ter pago e ficar isenta até R$3.800. R$3.800 dentro da base de hoje, né? Dentro da tabela de hoje. E aí eu tinha ali dos 65, de quando ela fez o aniversário de 65 até a data de hoje, para restituir. Olha aí. E pedir. Então, imagine aí, por exemplo, a pessoa que está descontando, se for na faixa mais alta, R$600 todo mês. Olha aí. Né? Dos últimos 3, 4, até 60 meses, até os últimos 5 anos. Dá um valor bem razoável, dá um valor que você nem imaginava que tinha. Pois é. Chegando em boa hora. Eu sempre parto... Num tempo difícil desse. A gente sempre tem que partir da seguinte situação. Que é a questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando você busca orientações, dificilmente alguém vai passar, vai lhe passar para trás, né? Porque você vai saber aonde, olha, isso aqui eu tenho direito, isso aqui eu não tenho, né? Então, e outra coisa, se tem um bichinho bobo, que não é bobo, é governo, né? O imposto já tá para isso mesmo. Então é importante. E o governo não vai informar, não. Não, de maneira nenhuma. Olha, tu fez aniversário e agora tu não precisa me dar esse dinheiro todo, não. É só menos aqui, né? Deveria informar, mas não informa. Doutora, a gente falou sobre a questão dos aposentados e as pessoas com doenças graves. É também uma isenção, e essa isenção, diferentemente do aposentado de 65 anos, que é só a dobra da faixa, a isenção, né, a desobrigação de pagar esse imposto, ela é 100% para uma pessoa que é aposentado, reformado, pensionista, que é diagnosticada com uma doença grave, entendeu? Então, a gente tem uma lista, certo, de doenças que são que dão direito a essa pessoa a essa isenção completa do imposto de renda. E aí você tem o HIV, você tem o câncer, que é uma das mais, digamos assim, divulgadas, mas é uma lista de 17 patologias, né? 17 doenças que, na verdade, a legislação, como é antiga, ela ainda traz assim,
se você for para medicina mesmo, você tem mais de 1.500 CIDs, que é a classificação da doença, que se encaixa nessas 17 doenças, mas que na verdade também... O Código Internacional de Doenças, né? Isso, o CID, né? O CID. E aí você tem uma lista na lei, que é uma lei também já antiga, de 17. E dessas aí você distribui em quase 1.500 CIDs. Quer dizer, não são apenas as 17 que estão lá. Isso. Né? Então, mas tem doenças que foram, eu não sei qual é o termo correto, mas que ganhou o nome que é usado hoje recentemente, né? Isso. Algumas doenças, fibromialgia. Antigamente ninguém falava de fibromialgia, mas hoje é uma doença. Então, assim, já está na lista, inclusive. Já contempla, né? Então, de repente, uma pessoa, você tem uma doença aí, você... Terrível essa doença aí. Você tem uma doença grave, você já tem uma despesa por conta dessa doença e você ainda está fazendo seu imposto de renda, declarando seu imposto de renda, né? E o tratamento, que também é muito complicado, né? E aí muita gente também, por um exemplo que você traz, né? Na lei a gente tem dizendo assim, como é que diz? Você tem a alienação mental. A lei não diz qual é a doença, ela não tem um CID, ela tem assim a expressão alienação mental. E é justamente onde a gente vai começar a questionar quais são as doenças, o que é uma alienação mental para efeito de isenção do imposto de renda. Então hoje você já tem a esquizofrenia encaixada aqui, entendeu? Várias questões que vai depender do laudo médico, então o que é uma alienação mental grave para efeito? Então você vai passar por uma perícia para poder você ter esse direito reconhecido. Isso é só um dos exemplos, né? Aí, por exemplo, a cegueira, a pessoa cega. Antes você tinha que ter um grau, mas hoje em dia já tem o entendimento de que a cegueira monocular, que é a cegueira de um dos olhos, também já te dá direito reconhecido pela justiça a essa isenção. E aí muita gente também não aproveita. Olha aí. Enquanto a gente tem, por exemplo, na lista a doença de Parkinson, a gente não tinha ainda o Alzheimer. E aí hoje a gente já tem também as decisões e o entendimento de que o Alzheimer já faz parte dessa isenção, já te dá direito a não ter que pagar imposto. É uma doença gravíssima, né? E que causa uma confusão mental muito grande e ela é progressiva, né? Então, quanto mais vai progredindo, pior é a situação da pessoa. Então, o tratamento... as pessoas com essas doenças, né, tendo o CID reconhecido, estando nessa lista, estão isentas do imposto de renda, da declaração do imposto. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas. E é em relação a interessante isso. porque você mesmo, por exemplo, no caso de um câncer, né, em que a pessoa faz o tratamento, pode vir a remissão. Mesmo em remissão, essa isenção, ela é garantida. Ela é garantida, até porque, infelizmente, a gente não tem a garantia que o câncer não retorne, exatamente, não volte, né? Infelizmente. E tem gente que nem sabe, né, que tem essa questão, e que se você faz o pedido e ignora ou não informa ou não apresenta a documentação, os laudos médicos, né? Isso não vai durar para sempre. Então, chega ali um prazo, aí a Receita vai começar a cobrar de novo. E na verdade, não. Precisa ser reconhecido, precisa ser requerido. Agora, essas pessoas que têm essas doenças, mas que estavam fazendo a declaração anualmente, elas podem pedir a restituição? Pode também. Desses anos todos, por exemplo? Existe um limite aí? Até dentro do tempo da doença, né? Então, se ela foi diagnosticada e na época não fez o pedido e descobriu agora, como a gente está conversando aqui, né? Então ela vai ter os laudos, né? Dependendo do estado. Desde o diagnóstico. Desde o diagnóstico. E aí tem o prazo, né? Dos 5 anos. Então, se ela tem mais de 5 anos, não vai ter, mas ela vai ter dentro do limite do prazo, né? Dentro do diagnóstico, o tratamento, a perícia, né? No caso, que vai ser o reconhecimento de que de fato ela tem essa doença até o presente momento, mesmo que esteja em remissão, como é o caso do câncer. Muito bem. Pra gente avançar aqui, né? Eu olhando aqui o tempo, o negócio aqui andou, né? Andou. Tem também isenção para pensão alimentícia? Essa é extremamente recente e muito importante. A decisão, ela é do ano passado, 2022, certo? A Receita reconhece, né, com base na decisão do STJ, do STF de 2022, e o que acontece? Você tem inclusive um recorte de gênero, porque 96% das pessoas que recebem a pensão alimentícia, né, são as mães, né? E aí você tem uma discussão, porque o que era que acontecia antes? A pessoa que paga a pensão alimentícia, que normalmente são os pais, isso eu tô falando assim numa questão estatística, tá, minha gente? Só pra ficar fácil de visualizar.
E aí, o pagador da pensão alimentícia, ele tinha a dedução do valor. E aí tinha a obrigação de quem recebia pagar o imposto ainda. Então, assim, como se a pensão alimentícia fosse uma renda. E aí, na verdade, o que acontece? A pensão alimentícia, ela não tem esse caráter de renda para a pessoa que recebe. Qual é o objetivo da pensão alimentícia? Custear as necessidades básicas da pessoa não é uma que está renda. Recebendo, né? É o filho, normalmente, Isso, o alimentando, né? E aí demorou-se, né, até 2022 para que as pessoas entendessem que pensão alimentícia não é renda, pensão alimentícia é divisão de custo, né? Com a criança, com o menor, com o filho, com o dependente. E eu acho até interessante que, se fosse para alguém pagar imposto de renda, seria o camarada, de onde sai a renda, por exemplo. O camarada é um servidor público, aí geralmente ele nem vê esse dinheiro, já é descontado diretamente na folha e é depositado na conta do responsável pela criança que ficou com a guarda, vamos dizer assim. Então, assim, se fosse alguém para ser taxado, seria da origem do dinheiro, né? Principalmente que a gente sabe valor de pensão alimentícia nesse país, né? Como é que funciona? Exatamente. A gente tem até de R$100, até de 50. E aí acha que vai ser uma renda de R$50. Tem pensão de R$50. Aí dá pra comprar o quê durante o mês pra criança, né? Mas e ainda tem que descontar o imposto? É uma discussão que a gente faz em outro momento com a doutora aqui, sobre essa questão da pensão alimentícia e dos absurdos envolvendo a pensão alimentícia. É verdade. É verdade. Infelizmente são muitas as problemáticas. E aí, além disso, por exemplo, aí a pessoa, ela recebe o seu salário, um exemplo. Vou fazer assim, dentro do limite, R$2.000. Aí vai incidir apenas a alíquota mínima dos 8%, né? E aí, dos 7,5%, na verdade. O acréscimo, ela recebe, tipo, R$400 de pensão alimentícia. Ao invés de fazer a incidência desses 7,5% só no salário, fazia em cima dos 2.400, incidindo também no valor da pensão alimentícia. Aí o que o tribunal entendeu? Não, realmente, pensão alimentícia demorou até 2022 para entender que pensão alimentícia não é renda e que não incide sobre o imposto de renda, não vai entrar nesse cálculo. E aí, com esse entendimento, que foi já de dezembro, a decisão, né, de novembro para dezembro, a Receita reconhece, e aí a partir desse ano você já consegue, nessa declaração que é até o dia 31, fazer o procedimento. A Receita disponibilizou um procedimento específico para já deixar separado essas rendas, entendeu? O que é da sua renda normal tributar, você vai fazer normalmente. E o valor da pensão que você receber já vai ficar digamos assim, num formulário separado, num local específico, para ser isento. Mas aí tem o grande entendimento, que é a restituição do ano base de 2018 até 2022. Porque mesmo que a decisão foi agora, em 2022, mas mesmo sendo de agora, os efeitos vão até 2017. Muito bem. E aí você pode restituir, né, 2017 até retifica, né? Corrige, diz assim, olha, em 2017 eu paguei, eu tive o salário que foi assim, e essa outra parte do dinheiro foi de pensão, era isento e eu paguei em cima da pensão. E aí agora eu quero que eu paguei a mais todo em Exatamente. volta. 2017 volta pegado no governo. Pra gente fechar, só tem uma pessoa me perguntando, pergunta a doutora se vale também para filho que tem dermatite, uma doença grave, gasta mais de R$500 por mês entre medicamentos e cremes, tem problema sério de pele. Será que entraria? Teria que olhar a lista, né, doutora? Dentro da lista a gente tem que dar uma verificada, mas, por exemplo, algumas doenças algumas neoplasias, doenças de pele, não, de né? pele, eu acredito que não. A gente tem fibrose, hanseníase, hepatite grave, tuberculose. Hanseníase é pele, né? Hanseníase é pele, mas é muito específico, é bem específico. Né? Teria que ver, por exemplo, o laudo dessa pessoa para ver qual é o CID que ela tem, né? E qual é a gravidade também. Porque também depende da gravidade da doença. Muito bem. Doutora Ana Lídia, lhe agradecer demais aqui pela a participação, né? Todas essas informações importantes. Então, olha, quem estava aí na expectativa, então já sabe quais são as situações que você pode pedir isenção. Um forte abraço, querida. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Juliana, e muito obrigada à rádio, a todos os ouvintes, e até a próxima.